Olá, pessoal, a paz de Deus, tudo bem com vocês? Eu estou bem, vim começar mais um vídeo com vocês. Mas antes, pessoal, quero pedir, né, se vocês gostarem do meu conteúdo, gostar do meu canal, deixa aquele joinha, se inscreve aqui no canal, compartilha, comenta aqui, interage aqui com o canal. Isso ajuda bastante aqui, tá? Como eu sou nova ainda, então eu preciso bastante da ajuda de vocês, tá bom? E peço desculpa, minha voz não tá muito boa, porque tô com um pouco de dor de garganta e alguns probleminhas assim de saúde, mas nada grave. E tirando a parte ruim, o resto já tá tudo bom. Então já é um bom começo, né? E o que tá ruim vai melhorar se Deus quiser. Vim começar esse vídeo com vocês, pessoal. Já peguei aqui meu chimarrão, pra quem gosta de chimarrão, pra quem gosta de café, pra quem gosta do que quiser aí, pessoal, pega aí e vamos conversar um pouquinho. Queria conversar com vocês, né, mostrar pra vocês o que eu vendi esse mês. Me surpreendi, sabe? Não é sempre que eu vendo, assim, bastante no mês. Pra mim, foi bastante. Eu sei que pra muitas pessoas, às vezes, é pouco, mas pra mim é bastante, tá? Então, eu vim compartilhar com vocês as vendas desse mês. Hoje é 31 de março, né? Então, eu vim trazer aqui com vocês as minhas vendas do mês de março de 2025. Vou estar olhando aqui pra baixo, pessoal, porque tô crochetando, né? Esse daqui, pessoal, eu tô fazendo a videoaula dela. É a capa de bojão com flores. Então, como a parte de repetição, né? Então, tô adiantando a minha parte aqui. Mas vai sair logo a videoaula dela aqui no canal, tá? Então, pra quem tava esperando a videoaula dessa capa, já tô providenciando, tá? Então, fica de olho aí. É uma capa muito bonita. É no fio de seda, muitos eu sei que não gostam de trabalhar com fio de seda. Mas é uma capa muito bonita, tá? E vou estar olhando aqui também, pessoal, porque... olhar minhas anotações, meus rabiscos, né? Tem que melhorar nessa parte, mas eu gosto de anotar. Então, eu peguei qualquer caderno aqui e passo as minhas anotações de janeiro. Não trouxe do mês de janeiro, mas vou trazer aqui do mês de março, né? E quero ver se eu consigo trazer todo o final de mês a minha venda do mês, tá bom? Alguns meses vai dar bastante, outros pouco. Às vezes tem mês que eu não consigo vender, que nem foi o caso do mês acho que de fevereiro, não tô lembrada. Se eu vendi alguma coisa, eu esqueci de anotar, tá? Que acontece também. Então, vou trazer aqui pra vocês o que eu consegui vender esse mês. Todas as fotos, as coisas que eu vendi, eu vou deixar a foto passando aqui, tá? Pra vocês lembrarem do que qual peça que eu tô falando, tá bom? Não coloquei na ordem, pessoal, porque às vezes eu esqueço de anotar e daí depois eu vou olhando o que eu já vendi e daí às vezes eu coloco fora da ordem, tá bom? Tenho que me policiar bastante nessa parte, mas ainda não consegui. Mas vou seguir a ordem que eu marquei aqui, tá bom? Primeiro foi uma toalhinha pro micro-ondas, cinza com azul royal. Vou deixar a fotinha dele aqui no cantinho pra vocês olharem. Essa toalhinha, pessoal, eu cobrei R$30 nela. Daí depois um jogo de banheiro vermelho com cru. Esse jogo de banheiro tava no valor promocional, tá? Porque eu coloquei algumas peças com valor promocional por causa que já tava bastante tempo comigo. Então, daí eu coloquei um valor promocional pra me conseguir diminuir o meu estoque, né? Não tenho muito assim, mas pra diminuir um pouco pra me conseguir trazer peças novas, tá bom? Então, nesse jogo de tapete eu cobrei R$90. Um jogo de cozinha melancia. Vou deixar a fotinha deles aqui, né? Esse jogo de cozinha eu cobrei R$120. Um jogo de banheiro amarelo com vermelho. Muito bonito esse jogo também, ficou bem grande também.
também no valor de R$90. Uma capa de galão de água desse modelo aqui. Foi a videoaula que eu gravei, foi a capa que eu gravei videoaula pra vocês. Essa capa, pessoal, eu cobrei R$110, porque a moça já tinha comprado o jogo completo, né? Então, faltava a capa do galão de água, então eu cobrei R$110. Mas eu pretendo cobrar pelo menos R$120, porque é no fio de seda, né? No fio fino, então ele dá mais trabalho também. Esse foi encomenda. A toalhinha cinza com azul royal também foi encomenda. Vendi também um jogo de tapete meia-lua, goiaba, né? Que tem vlog dele aqui no canal. Fiz o tapete de 1 metro e 2 de 70 centímetros. Então, esse jogo, pessoal, eu cobrei R$150. Vendi também esse também foi encomenda. Um jogo de suplá paixão, 4 peças, também foi encomenda. Cobrei R$120 nas 4 toalhinhas. E um trilho paixão também, para fazer o jogo, né? De 1 metro, também eu cobrei R$80. Como ela já tinha comprado o jogo de tapete meia-lua, os 4 toalhinhas de suplá e o trilho paixão de 1 metro, todos esses daqui foi para a mesma cliente. Então, daí eu fiz o trilho a R$80. Lembrando que se for só o trilho, por exemplo, daí eu vou cobrar um pouquinho mais, porque ele é bem fechado e bem trabalhado, né? Mas como ela já tinha comprado outras peças, né, que é a encomenda, então daí eu acabei fazendo por R$80. Vendi também um jogo de banheiro famosinho, laranja, que foi o primeiro da coleção, que eu mostrei pra vocês, que eu vendi também. Esse, pessoal, eu também vendi a R$90, porque a cliente já tinha pedido, né, antes. E daí ela perguntou, é uma colega de trabalho, né? Daí ela falou assim, você faz pra mim pelo mesmo preço? Quanto você faz? Podia fazer? Então, daí acabei que fiz por R$90, preço à vista, tá, pessoal? Então, tudo isso aqui foi à vista. E vendi também um tapete avulso, lilás com rosa, com a carreirinha de peludinho. Também fazia bastante tempo que tava aqui comigo. Então, daí esse também tava no valor promocional, tá? De R$30. Então, essas foram as vendas desse mês. O total, pessoal, me surpreendeu, porque apesar também que bastante disso aqui foi encomenda, então é dinheiro mais certo, né? Então, apesar de que os outros também foram tudo à vista, né? Então, foi dinheiro certo também. Então, daí, pessoal, o total dessa venda desse mês foi de R$805. Pra mim foi bastante, tá? Pra muitas pessoas eu sei que às vezes ganha isso aí em 15 dias, mas pra mim, pra minha realidade foi um valor bem legal. Deus abençoe que todos os meses sejam assim, né? Mas a gente sabe que não é. Mas eu fiquei muito feliz de ter feito de ter vendido essa quantidade esse mês, tá? No mês de fevereiro eu não vendi muito, pessoal, porque eu também não divulguei e eu tava empenhada nas encomendas, tá? Então, o mês de fevereiro não divulguei e não fiz peças novas, né? Só fiz as encomendas que acarretaram nesse valor aqui, tá? Queria ter feito o de janeiro, né? Mas como eu já não fiz, quero ver se eu faço daqui pra frente, eu quero ver se eu faço todo mês. Se eu, de caso for mês que nem fevereiro, que eu não vendi nada, e se eu vendi eu não me lembro, então daí às vezes eu não trago, se for muito pouquinho assim, talvez eu não traga. Mas quando eu vender bastantinho assim, eu quero trazer sim, pra motivar, me motivar, né? E motivar vocês também, porque vendas a gente sabe que nem sempre a gente vende, nem sempre as vendas são boas. E alguns casos, às vezes a gente vende,
tipo, para receber o mês que vem, por exemplo, alguns ainda tem esse método de trabalho. Eu tinha, entre aspas, porque às vezes para colegas de serviço, assim, às vezes acontece, tô migrando só para as 3 opções de pagamento, né? À vista, cartão e Pix. Mas alguns sabem, né? Nem sempre é tão fácil essa migração assim. Então, mas eu quero migrar para essa versão, né? Não deixar mais pro pagamento ou pro vale, porque eu preciso repor meu estoque, preciso repor meus barbantes, que eu fiz uma compra há uns tempos atrás. Eu tava fazendo várias compras, todo mês eu tava comprando um kit, sabe? Só que daí, acabei que não ficou bastante tempo, que daí eu já tinha bastante barbante. Falei, não vou precisar comprar já. Então, daí agora eu preciso fazer essa reposição. Então, é um dos motivos também, né, que eu preferi migrar para esse outro tipo de forma de pagamento, porque a gente sabe que às vezes parcela para o cliente fica fácil para ele, né? Mas só que daí pra gente comprar o barbante, a gente tem que estar com o dinheiro todo, né? Então, por esse motivo, tô migrando, né? E quero ver se eu não volto mais, quero ver se eu consigo, né? Porque nem sempre a gente consegue isso. Para quem faz feira, sempre tem aqueles clientes mais próximos ali que às vezes acaba pedindo e às vezes a gente não tendo como dizer não, tá? Então, por isso que eu falo mais ou menos. Por causa disso, tô fazendo essa migração, mas não é tão rápido e nem tão fácil assim como é para falar, né? Mas espero que eu consiga fazer essa migração, porque facilita para todos nós, né? E a questão de encomenda também, pessoal. Tô querendo fazer essa migração de pedir a entrada. Não tenho esse costume, mas eu quero ver se eu, para as novas clientes agora, eu tô falando dessa forma, né? De pegar um adiantamento e o restante na entrega. Isso facilita bastante para nós e para cliente também. Às vezes facilita na forma de pagamento, né? E facilita para nós também, que não precisa ficar com peças paradas. Já aconteceu algumas situações, né? De encomenda e a cliente às vezes não pegar. E aconteceu também de clientes que às vezes fazem encomenda e o mês que vem eu pego, o mês que vem eu pego, e isso fica quase um ano. E pegou, quase fazendo aniversário. Meu pai amado, acho que os gatos estão brigando lá fora, pessoal. Se apareceu aí no vídeo, vocês me desculpem, tá bom? Os gatos aqui, pra quem não sabe, pra quem já viu, né? Às vezes eu posto nos stories, no shorts, os bichinhos aqui em casa. Tenho 5 gatos e um cachorro. Então, às vezes eles se estranham um pouquinho. E agora foi uma das vezes. Então, daí, pessoal, voltando ao assunto, né? Então, daí eu quero fazer essa migração para não ter esse tipo de problema mais, tá? A gente sabe que é difícil para todo mundo, mas a gente tem que entender o lado do cliente. Por isso, essa forma de pagamento em 2 vezes em caso de encomenda, ou se não parcelar no cartão, facilita para o cliente e para a gente também. Porque às vezes a gente facilita bastante para o cliente, mas dificulta para a gente, né? Então, esse é um meio termo bem legal e quero aderir aqui para mim, tá? Mas é como há muito tempo atrás, quando eu anunciei, né? Mostrei assim que eu trabalho com crochê também. Então, de lá pra cá, às vezes eu peguei esse costume de deixar pro pagamento, deixar pro vale, isso tanto para colegas de trabalho quanto não. E daí acaba que para sair disso é um pouquinho mais complicado. Mas quero sim sair dessa situação. Mas até o processo é um pouquinho lento pra gente não perder o cliente também, né? E que às vezes são clientes bons e às vezes por causa de situação, às vezes se sente chateado. Então, para não perder esses clientes, a gente ainda abre algumas exceções, mas que ao decorrer do tempo, eu acredito que essas exceções aí vão diminuindo e sem deixar uma situação chata para aqueles clientes que são bons, tá?
E também, pessoal, quero apresentar para vocês também alguns projetos, né, que estão abandonados e eu quero dar continuidade, tá? E vamos ver, tenho 2 tapetes Sai da Crise, um com carreiras inteiras, até mais de uma carreira, e outras só com sobrinhas, tá? Deixa eu pôr meu caderninho pra lá. Já quero ver se eu troco de caderno, pessoal, porque esse caderninho aqui é velho. Mas vou ver se eu troco no final do ano. Daí eu compro um caderninho novo, ano novo, caderno novo. Ó, tenho esse daqui. Ele já tá grandinho, já vai ter um tempão que eu comecei ele. Deixa eu tomar um pouquinho aqui. A garganta tá bem ruim, daí fica ressecado. Daí já toma um chimarrão, né? Pra quem gosta, né? Ó, fiz esse modelo aqui, bem coloridão. Por enquanto, pessoal, ele tá com... Eu medi, mas eu acho que eu já me esqueci. Mas eu acho que, se eu não tiver enganado, tá com 70 centímetros, tá? Eu tô pensando em já fazer o bico dele, tá? Ele vai ficar uns 80, 85 centímetros, depende do bico que eu fizer nele. E eu tô na dúvida, pessoal, qual bico que eu faço, qual cor de bico, né? Porque não sei se eu faço cor neutra, um cinza. Eu tenho também bastante marrom dourado, mas só que a maioria tá fechado. Então, pra fazer um bico só com marrom dourado talvez não dê. Então, eu tenho esse daqui, ó, no marrom dourado, que eu tenho bastante dele, mas não sei. E tava pensando, pessoal, em fazer com esse daqui. Balancei aí vocês. Porque esse tipo de cor aqui, pessoal, não sei aí pra vocês, mas eu não consigo combinar muita coisa com ele, tá? É bonito, mas é aquele bonito que a gente não sabe o que faz com ele. Eu tô pensando se eu coloco no bico desse, mas não sei se vai ficar legal por causa dele já ser bem colorido, né? Então, não sei se vai ficar legal. Ó, como ele é bem coloridão, colocar esse daqui no bico, não sei. Mas tô pensando em usar uma cor assim, porque eu não costumo usar. Fiz algumas florzinhas com ele. Não dei com tá ali as florzinhas ainda pra mim trabalhar com elas. Mas como eu tava dando prioridade para bases mais adiantadas, então daí ela ficou ali mais um pouco. Mas eu quero ver se eu trago combinação com aquelas florzinhas ali. Mas não é a cor assim que a gente consegue trazer direto, tá? Então tem esse projeto aqui. O outro, pessoal, eu vou trazer em outro vídeo pra vocês. Ele já tá com 1 metro. Então, eu tô pensando em já fazer o bico. Queria fazer um bico grandinho pra eu chegar aí a 1,20 m, por aí, no máximo, tá? E quero também, pessoal, terminar esse daqui, que eu comecei ele. Na época que eu comecei, eu achei muito lindo essas florzinhas aqui, com a base preta. Mas depois, eu pensei, parece que não ficou legal essa florzinha aqui, não. Mas, eu quero dar continuidade assim mesmo, tá? Porque se for pra mim adiantar as bases, pra depois eu desmanchar porque eu não gostei depois, não vai adiantar as bases, né? Então, daí, vou trabalhar assim, tá? Com eles. Depois que eu passei uma carreira de um rosinha mais claro, eu falei, vou gostar. É que às vezes a gente, no momento, a gente pensa uma coisa, depois a gente... Aqui, pessoal, eu já eliminei um cone, pra vocês verem o tamanho da sobrinha que eu tinha, tá? Desse daqui, tem outro dessa cor, tá? Então, daí, eu fiz, ó, eu quero vir com rosa mais claro aqui e finalizar o bico com rosa médio, que é o que eu tenho, o cone que eu tenho aberto, pra mim não tá abrindo o cone. Depois que passou essa carreira aqui, pessoal, eu falei, vai ficar lindo. Vou gostar assim. Então, como eu não tinha nenhum com a base preta, eu quis fazer esse rosa com a base preta. Acho que vai ficar maravilhoso. Eu fiz uma vez um rosa com preto, um rosa neon com preto. Vendi rapidinho, mas aí eu acabei que não fiz mais dele. Por tempo e
é corrido, né, pessoal? Então, daí acabei que não fiz. Depois que passei aqui, eu gostei. Acho que vou gostar, assim, desse jogo. E quero ver se agora, eu adiantando essa capa, que é da videoaula, né? As florzinhas estão quase todas prontas. Agora, tô adiantando a minha parte aqui. E vou fazer a videoaula em 2 partes, né? Porque senão fica muito pesado o vídeo. E finalizar isso daqui. E daí dar andamento nesses trabalhos abandonados aqui, que a gente adianta. E daí depois abandona os pobrezinhos. E daí, às vezes, acaba a gente fazendo outra base, sendo que tem essas daqui inacabadas. Esse daqui, eu ainda tenho uma carreira de preto para fazer. Fiz com 5 carreiras no preto ali. Aqui tá com 4, vou fazer mais uma carreira. Pretendo fazer umas 5 carreiras com rosa mais claro. Aí eu vou ter que ver os rosas que eu tenho, tá? Que eu quero fazer nos tons de rosa. Quero ver os rosas que eu tenho e fazer o bico no rosa médio. Então, eu acho que vai ficar maravilhoso. Fica de olho aí, pessoal, que vai vir uma combinação bem legal. E quero dar andamento nesse daqui. Finalizar ele, que já tem bastante tempo. Esses de sobrinhas assim, né? Fica maravilhoso, são tapetes únicos. Mas que a gente leva um tempo pra fazer, né? Porque a gente depende das sobrinhas. Então, esses são os projetos que eu tenho pra esse... Vou colocar esse mês, tá, pessoal? Mas provavelmente eu vou fazer outras coisas. Quero começar uma coleção nova de jogos de banheiro. Vou ver se eu faço jogos de banheiro ou jogos de cozinha, porque jogos de cozinha eu não tenho nenhum com flor mais. Eu só tenho 3, um com tulipas, mas não tem flor no meio, e 2 sem flores. Então, daí eu quero ver se eu faço pelo menos uns 3 ou 4 com flores, pra me deixar disponível, tá? E vamos ver como que vai ficar, né? Então, esses são os projetos que eu tenho. E gostaria de compartilhar com vocês. E queria também trazer as minhas vendas do mês, né? Espero que tenham gostado desse tipo de vídeo. E se gostou, pessoal, não esquece do joinha. Isso ajuda bastante aqui, tá? E para quem já é inscrito, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Para quem é novo aqui no canal, pessoal, para quem não me conhece ainda, te convido a me conhecer. Conhecer o meu trabalho. Espero que goste. E se gostou, pessoal, compartilha aí com quem gosta de crochê, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo gosta desse tipo de conteúdo, né? Só vai gostar mesmo quem gosta do crochê. Então, compartilha aí com essas pessoas. Espero também que possa dar inspirações para vocês aí do outro lado. Assim como vocês me inspiram, eu gostaria também de inspirar vocês no trabalho de vocês, tá? Porque às vezes a gente faz uma base, na hora a gente tá empolgado, tem ali a combinação perfeita. Deixou a base ali, no outro dia, passam uns dias, a gente já nem sabe o que ia fazer com aquela base mais. Então, a ideia da gente é assim, ó. Então, assim como vocês me inspiram, às vezes eu tenho a base ali, não tô com a cabeça vazia, eu venho, me inspiro em vocês. Espero que eu possa inspirar vocês também, aí do outro lado. E assim possamos uma estar ajudando as outras, né? E isso é muito legal aqui na plataforma. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero trazer mais vídeos assim, tá? Mas só que pra isso também quero saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo, de conteúdo, né? De planos, projetos e logo, logo vai ter peças acabadas pra nós ver, tá bom? Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês, o trabalho de vocês, né? Porque precisamos tanto do trabalho quanto da família. Uma coisa anda junto, uma coisa com a outra, né? Então, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom? Peço desculpa pela minha voz, mas é o que temos pra hoje, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau.